Oi, pessoal! Eu sou a professora Andressa, sou professora de Física e hoje a gente vai estudar um tema muito legal dentro do estudo da ondulatória, que a gente vai estudar então o som, as ondas sonoras. Para começar a aula, eu queria fazer uma pergunta. Vocês sabem como é que funcionam esses exames de ultrassom, como a gente vê aqui na imagem? Esses exames talvez sejam mais populares entre mulheres grávidas, mas eles também servem para outras coisas. Então, eles servem para diagnósticos gerais. Alguém sabe para que mais eles servem? Outra coisa, o mais importante de tudo, o que a física tem a ver com tudo isso? Será que a medicina e a física têm alguma relação? Então vamos estudar. O som é uma vibração que vai se propagar pelo ar. Ele transmite energia, mas não transmite matéria. Então o que acontece, né? O ar é cheio de moléculas ali e quando uma onda sonora passa por esse meio, essas moléculas vão vibrar. Quando elas chegam nos nossos ouvidos, elas vão passar ali por todo um processo que vai traduzir essa informação sonora em estímulos elétricos. E aí esses estímulos vão ser direcionados para o nosso cérebro, que vai interpretar como músicas, como canções, como falas das pessoas e todos os outros sons que a gente escuta. Mas uma coisa muito importante, então o som ele vai precisar de um meio para se propagar, porque ele é uma onda mecânica. Ao contrário das ondas eletromagnéticas, como a luz, que se propagam no vácuo, o som sempre vai precisar de um meio para se propagar. Outra coisa, ele também é uma onda longitudinal e tridimensional. Por que tridimensional? Porque se propaga por todo o espaço, em 3 dimensões. E longitudinal, porque o sentido de propagação é igual ao sentido de vibração das ondas. Então vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Aqui a gente tem, então, uma comparação entre umas ondas transversais, como é o caso da luz, e ondas longitudinais, como é o caso do som. Vejam que a direção de vibração, como a gente tem na representação dessa mola aqui, é a mesma direção da propagação, ao contrário das ondas transversais, que têm uma direção de vibração e propagação diferentes. Outra coisa que a gente pode ver aqui é o som sendo propagado, então, em 3 dimensões. Por isso é uma onda tridimensional e longitudinal. Bom, o som, como eu falei, então, é essa propagação aí de energia entre as moléculas de ar. E o que acontece é que a gente tem aqui, por exemplo, nessa figura um alto-falante, e está aqui movimentando essas moléculas em regiões de rarefação e regiões de compressão. E é assim que o som vai vibrando e se propagando. Bom, a velocidade do som é bastante alta, dependendo do meio onde ele está se propagando. Não tão alta quanto as ondas luminosas, né, que a gente sabe que tem uma velocidade bem grandona. Mas as ondas sonoras, então, vão depender do meio onde se propagam. O meio mais cotidiano para nós é o ar. Então, a gente tem uma velocidade do som de aproximadamente 340 metros por segundo. Mas observem nessa tabelinha aqui que a gente tem outros tipos de meio. A velocidade do som vai se alterar. Em particular, ela vai crescer aqui. Então, na água, a gente já tem uma velocidade de 1.480 metros por segundo. No vidro, já de 5.200 metros por segundo. Então, depende de onde o meio está se propagando. O som está se propagando. Bom, uma outra coisa que é característica das ondas é a frequência. Então, a frequência é esse número de oscilações por segundo. Aqui a gente pode ver uma onda qualquer, numa alta frequência, então ela vai vibrar bem rapidinho, e uma onda de baixa frequência. Então, essa frequência do som ela vai ser definida pelo número de oscilações que ele está gerando ali no meio, nas moléculas de ar, por segundo. Por que isso é importante? A gente tem um espectro sonoro, então, que é esse espectro aí de todos os sons possíveis que a gente tem na natureza, e eles vão depender basicamente da frequência. Então, aqui a gente tem esse esqueminha, que vai falar o seguinte. Então, aqui a parte do som que é audível para o ser humano é uma parte bastante pequena do espectro sonoro. Então, a gente tem aqui uma variação de frequências de 20 a 20 mil Hz. Mas a gente também tem os infrassons, que são sons inaudíveis para os seres humanos, mas que, por exemplo, os golfinhos podem ouvir. E os ultrassons, que também são sons que a gente não escuta, de frequência muito alta, e eles podem ser audíveis, por exemplo, para os morcegos. Então, animais diferentes escutam aí frequências diferentes no espectro sonoro. Então, agora a gente vai ver o que tem esse ultrassom aqui do espectro sonoro a ver com o exame que a gente estava falando no começo da aula.
Bom, pessoal, mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre algumas propriedades das ondas. As ondas têm propriedades diversas, né? Tanto as ondas mecânicas quanto as ondas eletromagnéticas, como reflexão, refração, difração, entre outras propriedades. O som também tem essas propriedades, e no caso aqui do exame que a gente vai comentar, uma propriedade muito importante é a propriedade de reflexão. Então, a gente tem aqui as ondas, elas partem desse ponto A, elas incidem sobre um certo obstáculo e elas são refletidas. Então, como é que funcionam os exames de ultrassom? Acontece, né, que a gente tem esse aparelho de ultrassonografia aqui e a gente tem esse aparelhinho que se chama transdutor. Esse transdutor é que vai emitir ondas com uma frequência muito alta, que são as ondas ultrassônicas, e vai receber também os ecos que são gerados, né? Então, o que acontece? A gente vai ter esse transdutor que vai ser colocado na pessoa para examinar uma área ali de interesse, vai gerar esses sons que a gente não escuta, mas que estão ali, que são ondas ultrassônicas. Essas ondas vão encontrar obstáculos, que no caso seriam os nossos órgãos internos, e vão refletir. E daí esse transdutor também vai receber esses ecos que são gerados e vão transformar em sinais que são interpretados por esse computador aqui e transformados em imagens. E é assim que a gente transforma, então, sons em imagens. Uma curiosidade, né? Aquele gel que eles passam ali no transdutor, ele ajuda a fazer um contato com o corpo e eliminar bolsas de ar entre a pele do paciente e o aparelho. Porque essas bolsas de ar poderiam atrapalhar ali a passagem das ondas sonoras. Então é importante ter esse gel ali para fazer esse contato. Quando o aparelho capta essas ondas, né, que são geradas ali pelo eco, é possível determinar a distância do órgão estudado, o tamanho, a forma e também a consistência desse órgão. E apesar de variar para diferentes tipos de tecidos que a gente tem no nosso corpo, a velocidade típica do som nesse tipo de exame é cerca de 1540 metros por segundo, bastante coisa. E agora é a sua vez. Então, a proposta de atividade agora é criar grupos de 4 ou 5 alunos para fazer alguns mapas conceituais sobre tudo isso que a gente viu nas aulas. Então, um mapa conceitual é, como eu coloquei aqui de exemplo essa figura, uma rede aqui em que a gente pode ligar e ver as relações entre conceitos. Nesse mapa conceitual, eu gostaria que vocês colocassem as características do som que a gente viu nessa aula, ou seja, lembrar que ele é uma onda mecânica, uma onda longitudinal, uma onda tridimensional, que tem características bem importantes como a frequência, e isso tem relação com o espectro sonoro, com as frequências que são audíveis para os seres humanos e as que não são, e a relação de tudo isso com os exames de ultrassom que a gente viu, que são baseados, então, nessa característica importante do som, que é a reflexão, e na característica do som de altas frequências que a gente não escuta, mas que é capaz ali de refletir nos nossos órgãos internos e a partir disso ser transmitido para um computador e essa informação sonora ser transformada em imagem, que é algo muito importante para diagnósticos. É uma técnica da medicina que não é invasiva, que é rápida e que é muito importante. E eu gostaria que essa importância então ficasse bem clara no mapa conceitual de vocês e da relação que a gente viu nessa aula. E é isso, bom trabalho!